Bom, gente, eu, Vitor Veicular. Eu acabei de colocar uma reação que eu fiz aqui de um vídeo de uma moça que está aqui nesta plataforma, que tem a conta pelo nome de Bela com Propósito. Bom, é uma moça que propaga Kabbalah, gnose, tá? Livros apócrifos. Então, como é um assunto extensivo, eu preciso fazer aqui algumas análises. Pena que a live aqui dentro... E aí, Marcos, vamos lá. Pena que a live aqui no Instagram não posso colocar o texto, mas posso lê-lo, tá? Então, só para ratificar aqui, como é um assunto extensivo, nós vamos dar uma lida aqui em Zacarias para ver se realmente aqui ele está se relacionando a anjos femininos, né? O que é muita insanidade. Só quero dizer de passagem que dentro de regras hermenêuticas não se cria doutrinas apenas com o texto, tá? E o único texto que fala de mulheres com asas e parecida como de cegonha é Zacarias, tá? Então a gente vai dar, eu vou ler aqui para vocês, vou ler em hebraico, falando a definição de cada termo, para que vocês entendam melhor. Isso aqui essa visão está pautada em gnose, tá? Está pautada em livros apócrifos. Mas o mais interessante é que Zacarias realmente não se dirige ao texto, não revela ao texto que ali seja anjo, tá? Feminino. Muito pelo contrário. Eu não sei se o pessoal sabe, né? O hebraico fica salvo, é por isso que eu estou fazendo. Vai ficar salvo que é para ratificar o vídeo. Porque amanhã, quem quiser, tá? O link vai estar aqui no Story. Amanhã eu vou fazer uma análise pelo YouTube, uma live falando sobre esse texto de Zacarias. Eu já tenho uma live que eu fiz. Isso já é algo já difundado pelos gnósticos. Mas o único lugar que eles encontram é para falar da visão de Zacarias, né? Primeira coisa que tem que entender, Zacarias está tendo uma visão. Começa por aí, tá? Deixa eu ver onde que está aqui. Vamos ler do começo aqui, que é para ficar... Bom, beleza. Então, olha só. O que o texto diz? Vamos pegar do versículo 5, tá? Vamos pegar do versículo 5, que é para a gente entender. Marcos, acho que tem uma opção aqui. Não sei onde eu tentei, mas não deu certo. Mas vamos lá, vai ficar gravado. Aí. Olha só, versículo 5. Então o anjo que estava falando comigo saiu. Anjo, né? Presta atenção. Tá? O que Zacarias disse em hebraico? Vaetza Hamalach. Vaetza Hamalach é então o anjo. Então significa que anjo, em hebraico aqui no contexto, porque anjo pode ser alguns outros, usar outros termos, como Ben Elohim, como o próprio Elohim, tá? Então aqui no contexto é Malach. Malach. Tem um R que a gente chama de gutural, né? Na pronúncia do hebraico, que ela sai da garganta. Então aqui chega Hamalach. Vayetzer Hamalach Hadovrebi Vaiomer Elai. E o anjo que falava comigo saiu e me disse: Sa na einecha o-herma hayotzer hazot. Levanta agora os teus olhos e vê o que isto que sai. Preste atenção. Primeiro, que você tem que entender, Zacarias está tendo uma visão. Visão, a profética. Não é algo físico que ele está tendo, tá? Valmar Mahi. É uma pergunta. Vaiomer? Eu perguntei, o que é isso? Zot hai efar hayotzer. Vaiomer zot el nechem bechor haaretz. Esta é a Efa que sai. Preste atenção. E acrescentou, esta é a iniquidade deles em toda a terra. Eu estou lendo do 5, porque eu não vou ler do contexto aí, meu amigo Lucas. Que é para você que vai ver esse vídeo, entender. Lucas Campos, tamo junto.
que isso não tem nada a ver com mulher, com anja, anjinha, não. Então, ele está dizendo o malar, o anjo, malar, deixa entrar no seu subconsciente, anjo, malar, pode ser malaquim em alguns contextos, se for pluralizado, mas aqui está no singular, malar, tem um R. Então, o anjo disse a Zacarias que aquilo era o quê? Esta é a efa que sai. Acrescentou, é a iniquidade deles em toda a terra. Opa, o que é iniquidade? Vamos continuar lendo, tá? Vamos continuar lendo. Já que isso é iniquidade, nós temos que saber o que é iniquidade aqui no contexto, né? Vechnekicha opere niser, vetsobsha ishar, ashar Ahat Yorshevet Betor Haifa. Foi o que ele disse aqui? Foi o que ele falou? Eis que foi levantada uma tampa de chumbo e uma Ishar, uma mulher. O pecado, a iniquidade dentro da Efa é uma Ishar, mulher. Entendeu? Vocês estão entendendo? É uma mulher que está lá dentro. Só tem um detalhe. Ela estava sentada dentro do Efa. Efa é como se fosse um pote. Detalhe. Sabe que tem uma diferença dessa mulher que está dentro do pote para as outras que vão aparecer? Ela não tem asa. Porque ela é símbolo dentro da cultura judaica. Mulher, em alguns cantos, como em Eclesiastes, é tido como símbolo, algumas vezes, tá? Porque são polissêmicos, como iniquidade. Então aqui, tá? A Ishar, que está dentro do Efa, é simbolizando a iniquidade de Israel. É só ler o contexto, tá? Então vamos lá. Eis que foi levantada uma chapa de chumbo e uma mulher, Ishar, está sentada dentro da Efa. Efa é o pote, beleza? Então olha só. Vai Omer Zot Hazirah, vai Yachle Ota Etol Haifa, vai Erhila et Even, Hayoper El Pihar. Então ele disse, ele quem? O anjo, Malach, anjo, Malach, anjo, Malach, é verdade. Na cultura ali, principalmente dentro da cultura que estava ali, se apartando do Eterno, principalmente absorvendo culturas pagãs como a babilônica, era tido como uma meretriz. Então aquela Ishar que está dentro do Efa é uma mulher que simboliza na visão, presta atenção, tem nada literal, é uma visão que simboliza o pecado, a prostituição de Israel, como sempre, né? Isso é normal, né? Nada novo debaixo do sol. Então ele disse, o Malar, deixa isso entrar na sua cabeça, tá? Anjo, leão, o quê? Malar, deixa entrar, Malar, CH, final, R, gutural, Malar. Então o Malar disse, esta é a perversidade, esta quem, leão? Ora, dentro de uma análise de um texto, crítica textual hermenêutica, eu não posso arrancar isso aqui do contexto que eu estou lendo. Esta quem é a perversidade? A Ishar, que está dentro do Efa, a mulher. A mulher, simples assim. Aquela mulher que Zacarias vê é o símbolo da iniquidade e da perversidade. E lançou dentro da Efa, e pôs a tampa de chumbo sobre a sua boca. Colocou, né? Viu a mulher, depois tapou de novo. Fica aí, tapada. Aí, no verso 9, vai ter um negócio diferente. Não vai mais aparecer o termo Isha, que seria mulher. Vamos ver? Va exarnei vernei shetaim nachim yotzot veruach. Vou parar aqui, não é o final não, porque eu quero chamar a atenção aqui, ó. Va exarnei vaire vernei shetaim nachim. O que é nachim, Leão? Bom, aqui no versículo 9, ele está falando que está vendo duas mulheres. Não tem nenhum termo em hebraico para anja. Tá me entendendo? Não existe anjinha. Como é que é, irmão?
Visão de juízo sobre a prostituta babilônica. Perfeito, isso aí. Mas seria onde tira a ideia de que anjos têm asa. Mas olha só, o que eu quero explicar para o público que vai assistir isso aqui é que o hebraico tem regra como o nosso português, tá? Eu não chamo mouse, vou tirar meu mouse, não vai dar problema. Eu não chamo caderno de jumento de garimpeiro, eu chamo caderno. A mesma coisa tem no hebraico, tá? Eu não vou chamar um anjo que em toda a cultura, em toda a sintaxe, toda a gramática hebraica é neutro, é um pronome neutro. Os anjos são assexuados. Não tem menção em lugar nenhum de anjo com uma genitália feminina, ou uma anja. O que Zacarias está vendo são duas, aqui no plural, tá? Nashim, im no final da frase, é pluralizando o primeiro termo. Ele vê a Ishar, mulher sem asa, e agora vê duas, então não é mais Ishar, é Nashim, com asas parecidas com cegonha. Aí ele continua, né? Shetaim Nashim, duas mulheres, Yotzop Veruach. Aí a nossa amiga diz no vídeo que é o próprio Ruach, o Espírito de Deus que sustenta. Vamos ler? Vamos ler o resto aqui, ó. Votzov Veruach. O que é Ruach aqui? É Espírito Santo? Behamferliehen Velachenak Kenafal Kefnei Ha-Hasidar. Vatsia et haifar ben haera arats. Ulven hashamaim. O vento levou para o céu. Depois levantei os olhos e vi duas mulheres saindo. Duas o quê? Mulheres. Onde é que está anjo aqui? Hã? Vou repetir, tá? Isso aqui é freudiano. Isso aqui eu uso até quando eu estou dando treinamento. Anjo, malach. Não, Ishar. E aqui no caso seria Nashim. Plural de mulheres. Duas mulheres. Pluralizou. Tá? O hebraico aqui, o termo, o escritor falou que Zacarias viu duas. Não é mais Nishar, não é mais Ishar. Uma mulher sentada dentro do Efa. São duas. Então é Nashim. Nashim, né? Seria o plural de duas mulheres. Só que tem um detalhe, elas duas têm asas como cegonha, tá? Só o que levanta ela não é o Espírito Santo. E viu duas mulheres saindo. E o vento. Por que ele é um vento? Porque Ruach não está ligado somente a espírito. É polissêmica. Deve ter suas 8 definições. Então aqui, numa regra hermenêutica, eu tenho que contextualizar. O Espírito Santo está nas asas dessas mulheres para quê? Porque o contexto diz, né? E o vento estava em suas asas. Ou seja, o vento estava nas asas, pois tinham asas como de cegonha, tá? E elas levantavam a Efa entre a terra e o céu, porque o vento sustentava. É isso que o escritor está dizendo, tá? Para que fosse Espírito Santo, para começar aqui já não tem um problema. Tem que ser Ruach HaKodesh. Isso até eu estou aqui, né, supondo. Porque no hebraico não existe essa construção. Não existia a concepção de Espírito Santo. Ou era Ruach HaElohim, o Espírito de Deus, ou não. Ou só Ruach. Tá? Tem essa concepção. É verdade, Marcos. Deixa eu ver aqui o irmão falando. A ideia de anjas é que é porque essas mulheres com asas parecidas com de cegonha é uma visão que Isaías está tendo de juízo. Tá? Por que eu não posso pegar um texto e afirmar que tem anjas feminina? Porque não tem outro canto. Não se cria uma doutrina em um texto e ainda deturpado, né? Diga-se de passagem. De uma pessoa que não entende nada de sintaxe nem de hebraico. Porque aqui é literalmente mulher. O escritor usou o termo Nisha, é mulheres em plural. Por que não usou algum anjo para anja? Porque não tem, né? Sabe por que não existe? Porque não existe essa concepção de anjo com sexo. Anjos são pronomes neutros. São assexuados.
Então, as duas Nishar ou Ishar, duas mulheres, elas tinham asas, elas simbolizam o juízo do Eterno levantando a Efa com a Nishar, que representa a iniquidade, para tirar do meio do povo de Israel. Isso é uma visão. Isso não é literal, uma visão. Vamos continuar lendo aqui, né? Então, no versículo 9, ele continua dizendo, no 10, né? Vaomar el Hamalak, de novo, Malak. Eu quero repetir isso aqui bastante vezes, que é uma técnica que eu uso quando eu estou dando treinamento, tá? Malak é anjo, anjo é Malak, Malak é anjo, anjo é Malach. Para você entender que não existe nenhum momento aqui menção de mulher como uma forma de anjo. O que Zacarias vê é Ishar, mulher. O escritor não é bilolado. O escritor tem uma razão de colocar os termos, porque é isso que Zacarias viu. Viu mulheres, 3 mulheres, uma sentada dentro da Efa e 2 com asas. Essas 2 representavam a justiça levando a mulher de dentro, a Ishar de dentro, que era a iniquidade e a perversidade. Então, né, Vaomar el Hamalach Hadoverbi Amnar Remar Molisho el Fal. Faz uma pergunta no versículo 10. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde estou levando a Efa? O que é a Efa? O pote, onde está a iniquidade, a perversidade, que é a Isha. Essa não tem asa, está lá dentro. Tá? Só quero dizer isso aqui para vocês. Por que eu estou citando muito a questão da mulher dentro do pote? Porque é o mesmo termo para a questão fora. A mulher de dentro não tem asa. Ela era um anjo. Ela era uma mulher como as outras que estão de fora. É um simbolismo que Zacarias está vendo. Tá? Então, continuando aqui. Perguntei ao anjo, né? Para onde estão levando ela? Versículo 11, o anjo vai responder. Vayorme Elai, livnohla bayot be eretz shinar, ver ruhashan, ver urhan, ver hunahan, shan al mechunata. Ou seja, o anjo vai responder para Zacarias, ele me respondeu, para lhe construir uma casa na terra de Siná, e quando estiver preparada, será colocada dali sobre sua base. Todo o contexto, quando você vai ver os versículos anteriores, 1, 2, 3, 4, e à frente, vai relatar uma visão que Zacarias está tendo de juízo do Eterno contra a injustiça do povo de Deus. Pegar esse texto e afirmar que isso aqui é anjo com sexo feminino é heresia e gnose até as entranhas. Tá? Então fica claro aqui que o que Zacarias viu foram Ishar. No versículo 9 aparece Nashim, porque pluralizou, IM, mas é mulher em plural. Então o termo Malach é preservado. Escute bem, aqui que está o segredo desse trem. O segredo da mensagem é que o escritor preserva o mensageiro, o anjo, como Malach, não Ishar. Então o que essa moça faz é um crime textual sem tamanho, tá? Além disso ser gnóstico, tá? Ser totalmente pautado em filosofias rabínicas misticistas, não tem em outro canto nem um papo bonitinho desse. Um texto não constrói uma doutrina, tá? Até porque mesmo ela não sabe nem o que está lendo. Eu não vejo o versículo que diz que anjos têm asas, no máximo anjos voam. Ainda tem mais isso também. Ela vai andar, ainda vai falar da rua, que é a rua, que aqui é literalmente vento, tá? Você que está assistindo. Ela diz que no vídeo dela que a rua, que o Espírito Santo, essa construção não existe no hebraico. Espírito Santo só vai encontrar quando chega no grego, né? Agilpneuma, em nossa língua, Espírito Santo. No hebraico, o máximo que vai ter é a Ruach HaElohim, o Espírito de Deus, do Espírito Santo. Não é uma concepção dentro da gramática do hebraico, porque ele foi dado à igreja, cara. Não sei se você sabe disso. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Lá sim, começou a ter a noção de Espírito Santo. Ruach HaKodesh, nem isso é. Ruach HaKodesh é Espírito do. Ha é um pronome masculino do Santo. Tá? Mas isso não é encontrado nos textos. Isso é uma construção que estão
espalhando o que realmente não se encontra na Taná nem na Torá, tá? O que o máximo que você vai encontrar é a Ruach HaElohim, o Espírito de Deus, o máximo. Santo, não. Não existe essa construção, a Ruach HaKodesh na Taná nem na Torá. Se fosse a Ruach, seria Ruach, né? Elohim ou HaElohim. É literalmente vento, porque Ruach também significa sopro, vento. É polissêmico. Tem que contextualizar. Mulher mais asas de animal, impuro. Perfeito. Tem uma cultura, né, da impureza, mas realmente ali ela simbolizava mais justiça de Deus, tirando a iniquidade, literalmente, que aquela mulher que está dentro do Éfa, o texto é claro quando fala. Então, no versículo 5, né? Então o Malach falou a Zacarias: levanta com os teus olhos, né? E eu perguntei: o que é isso? E ele responde: é uma Éfa. O que sai dentro dela? Acrescentou: a iniquidade deles em toda a terra. E a Isha que está dentro do Éfa é iniquidade. No versículo 8 vai falar mais: é a perversidade. Então a mulher é apenas um símbolo, cara. Quando é que esse pessoal vai entender e saber interpretar quando o texto se trata de figura de linguagem? Lá em Apocalipse diz que Cristo vai tirar uma espada da boca. Sério? Vai tirar mesmo? Então, quando é que vamos interpretar textos da forma correta, contextualizando? É só contextualizar. Que aí vai ver que aqui não tem anjinha, não existe anjinha. E aí eu pergunto: fora Zacarias, qual é o outro? Tem algum outro canto que fala sobre isso? Não, né? Ah, tá. É até fraco refutar, sem contar onde o Messias diz que anjos não se casam. Muito bom, aí eu falo sobre isso, Marco. E o texto para a gente matar aqui a cobra, né? Esmagar a cabeça da serpente. Perguntaram ao Messias: Senhor, essa mulher casou com 7 irmãos, no céu ela vai ser mulher de quem? Relacionado à relação conjugal, tá? A relação conjugal. Ela vai ser mulher de quem? O Messias falou: vocês erram porque não conhecem o poder de Deus nem essa escritura. Lá para onde vocês vão, no paraíso, no céu, vocês não serão dados a casamento, serão como anjos, não são dados a relação conjugal, o sexo, tá? Anjo não tem sexo, anjo não se reproduz, anjo não tem relação sexual com humano. Tudo isso sai de gnoses. Então eu fiz essa live aqui para ficar registrada, para a gente ratificar o vídeo que eu acabei de fazer. Mas quem quiser, eu vou deixar amanhã aqui nos stories, faremos uma live e colocarei um texto. Aqui eu não posso colocar texto. Você tem uma forma, eu ainda não descobri, né? Eu ainda estou aprendendo a mexer aqui no Instagram. Mas amanhã terá uma live falando só sobre o texto, tá? De Zacarias, para destruir a ideia que existe anjos com sexo feminino. Não. Anjos são tratados dentro da tradição judaica, até mesmo no Talmud, são tratados como seres não humanos, assexuados, neutros, tá? São seres angelicais, espirituais, nada a ver com isso. Visão do juízo sobre a Babilônia. Perfeito, meu amigo Lucas. Se lê Malak ou Malar, ou Malaquim, se for no plural, o sobre a translação de Kaf. Ainda vou ler texto hebraico em hebraico, que é hora de ver o leão. Não tem diferença. Crime hermenêutico, na verdade, irmão, sacanagem. Eu falo brincando, mas realmente, dentro de sala, o professor de hermenêutica, ele chama isso de crime. Estrangular o texto. Eu vou mais além, eu chamo de estrupar. Porque você consegue destruir o significado do texto. Se você arrancar ele do contexto do escritor, acabou. Cria isso aqui, ó, loucura. Então é realmente crime hermenêutico. Hermenêutico é ligar contexto. Tem contexto cultural, tem um contexto linguístico que ela não sabe, né? Ela acabou de dizer que o Espírito Santo estava se sustentando essas anjinhas, e ali é nisha, é mulheres no plural, tá? Então não é anjo, é mulher. Se fosse anjo, teria anjo, mas me pergunte, tem algum termo para anjo, Leão? Não existe. Nunca foi citado. Os anjos já são revelados. São seres assexuados. Então ali a lua, que é literalmente vento que batia nas asas. Nada de Espírito Santo ali. Não tem essa construção, não. É crime hermenêutico também, né? Não tem o termo Ruach HaKodesh, apenas na Peshita. A Peshita tem uma tendenciosidade. E tem alguns textos em que eles se amarram, né?
como os evangelhos aos hebreus que ele traz, né? Alguns targums, alguns textos siríacos, né? Que traz essa construção. Isso aqui não existe dentro da construção hebraica, até porque eles não tinham noção de Espírito Santo como a igreja tem, que é ágil pneuma. Me esqueci esse versículo, acho que mando no Telegram depois. Sim. Se você virar a câmera para o texto bíblico, mas não, na tela não dá em live. Aqui vai ser mais basicamente isso. Calma, meu amigo, tá acordado? Vocês não dormem não? Vão virar bicha? Sabe, eu sempre dar um oi, agora eu vou dormir também. Você deve ter tirado de um livro apócrifo. Sim, perfeito. Irmãos, é rápida a live, só para te ratificar o texto, como aqui no Instagram ainda estou aprendendo a mexer. E na reação não dá para você falar muito. E aqui eu quero deixar claro, né? Li todo o texto do contexto que ela cita, né? Desde o capítulo 5 até o 11 em hebraico, coloquei as definições, principalmente falar de novo que Zacarias vê mulher, uma singularizada Ishar, duas mulheres, né? Nashim, que elas têm asas, isso é uma visão, isso não é literal, e isso é simbolismo dentro da cultura judaica. A mulher de dentro do Efa é o pecado e a perversidade de Israel. As duas que têm asas como de cegonha, presta atenção, tá? Elas simbolizam a justiça, que erguem, e o vento, que em hebraico é ruach, pelo amor de Deus, não é só espírito, não. O vento sustentava elas e levaram embora o pecado e a perversidade, que é todo o contexto de Zacarias aqui, tá? Então não existe anjo nem com sexo feminino. Gente, vamos dormir, né? Que senão a gente vai virar bicho. Lara Tubileculã, obrigado a todos os irmãos aí, vamos compartilhar. Que Deus abençoe, que o Eterno nos abençoe e que as pessoas no Instagram comecem a ver conteúdos que expliquem realmente o que esse povo, essa seita gnóstica tem feito aqui no Instagram. Tentando levar pessoas para a perdição, deturpando textos. Digo de passagem, tá? Não é arrogância, não é prepotência, tá? Nada disso. Eu só quero deixar, porque infelizmente, como já dizia grandes filósofos, nós vivemos uma geração chamada geração líquida. As pessoas são medidas pelo que são, pelo carro, pelo celular, pela conta bancária, pelo cargo, pela posição. Infelizmente é isso. É assim que funciona. Isso é uma verdade inquestionável. Então todas essas pessoas que colocam esses conteúdos aqui, que você que está assistindo esse vídeo, saibam que não entende nada de hebraico nem sintaxe. Eu sou, além de formado em gestão de saúde pastoral, também sou formado em teologia e sou exegeta. Então, hebraico é o que mais nós vamos estudar dentro da exegese e o grego. Então, sabe que aqui nada é falado de eu penso. Não, é gramática, é sintaxe do hebraico, tá? Então, fiquem, vou repetir para fechar, bem freudiano mesmo. Mulher, foi o que Zacarias vê, Ishar, dentro do Efa, pecado e perversidade. Duas fora, segurando o Efa, com asas parecidas de cegonha, né? Do plural, esquecendo. Nashim por quê? Porque tem um men, né? Um men que a gente chama men, deixa eu ver o que é isso na minha gramática. Men sofite. O men sofite, ele é fechado, é tipo um quadrado fechado. Ele não é aberto na parte inferior, porque o men clássico, ele vai sempre nos inícios e no meio das frases. O men sofite sempre está no fim. Então ali está pluralizado. Duas mulheres. Então não vai ser mais Ishá, vai ser, né, Nashim. Então Zacarias vê mulher literalmente, cara. Mulher com asa. Não anjo. Não existe termo para uma mulher ser um anjo. Não existe isso na concepção judaica. Tá? Deus abençoe a todos. Acompanhe essa conta aqui do Instagram. Compartilhe, né? Siga a conta, tá? A mim não. Eu não tenho seguidor. Você tem que seguir a Cristo. Siga o Messias, Yeshua HaMashiach. Mas siga essa conta. E segue a gente nessa batalha contra essa gnose que está levando muita gente a ter possessão, pensamentos suicidas, depressão, crise existencial, tá? Quem quiser saber mais, vai estar aqui link do nosso canal Leão Apologético no Story, onde pode fixar e veja com seus próprios olhos testemunhos, pós-testemunhos de possessão diabólica por ouvir gnose, tá? Leão Apologético, agradeço Marcos,
irmão Marcos, irmão Lucas, irmão Cauã. E é isso aí. Vamos lutar com todas as forças que o Eterno nos der para combater e defender o verdadeiro Evangelho. Tudo aqui pela boa vontade. Lá da Toveleculan, Rezei de Vete Shalom.